E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Hoje, dia 10 de agosto de 2023, estou aqui, né, essa manhã. Agora são 7h54, tomando um cafezinho aqui com vocês. Queria falar sobre a importância do sono, né? Quem me conhece sabe que eu já estou abandonando esse mundo aqui praticamente para viver no mundo dos sonhos, né? Eu durmo muito, estou vindo agora de uma longa noite de sono. Daqui a pouco vou para o trabalho, tomando meu cafezinho aqui. Hoje só um pretinho mesmo, só um cafezinho, um pretinho básico. Porque a gente praticamente só vem aqui nesse mundo, né? Nesse mundo dito externo, para trabalhar. A verdade é essa, né? Boa parte do tempo a gente passa trabalhando. Então, eu descobri, né, que uma boa fuga, tem gente que quer se matar, tem gente que não aguenta viver, vai dormir, pô, é minha dica. A melhor coisa é aprender a aproveitar o sono. E aí você descobre um novo mundo, um mundo de possibilidades, um mundo muito parecido com esse aqui, entretanto, um mundo muito mais seguro, um mundo onde você pode ter várias aventuras, um mundo também que não obedece à cronologia do nosso mundo, então você às vezes está sonhando que está no passado, pode sonhar que está no futuro, ou mesmo no presente. Você pode ter sonhos lúcidos, né? E lembrar que está sonhando dentro do sonho. É muito interessante isso, né? E antes de começar, eu quero pedir aqui quem aí não é inscrito para, por favor, se inscrever aqui no nosso canal, para poder dar mais relevância ao canal, para poder o canal ser expandido para mais pessoas, né? Para o maior número de pessoas. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para estar recebendo aí sempre as novidades, os novos vídeos. Então, existem vários benefícios de você dormir. E a noite, né, ela sempre foi muito mal vista, né? A escuridão, a noite, porque no passado do homem, nas épocas primitivas, o homem temia a escuridão porque podiam vir predadores, né? Existiam muitos predadores que atacavam à noite e o homem tinha pouca visibilidade. Então a noite acabou sendo uma coisa que no inconsciente coletivo humano ficou como uma coisa terrível. A escuridão ficou sendo símbolo do diabo, símbolo, né? As pessoas falam, né? A coisa tá preta, eu vou te colocar na minha lista negra, o lado negro da força. Então, inclusive os próprios negros sofrem muito com esse estigma, né? De que escuridão é uma coisa ruim. Só que se você for ver, na nossa vida moderna, onde existe uma relativa segurança, nós não temos mais predadores, nós vivemos dentro de cidades, né? E aí nosso predador agora é o próprio homem, né? Nós somos predadores de nós mesmos. E aí nós criamos leis para tentar nos proteger de nós mesmos. É interessante, né? As leis não são nada além disso, né? Um mecanismo regulador e também punitivo, né? Para poder controlar o ser humano. Aí também tem outros mecanismos que tentam regular isso, como a religião, né? Impondo medo. Inclusive a própria religião usa a figura do diabo, da escuridão, das sombras, para poder causar medo do inferno, né? Causar medo no indivíduo para tentar levar uma moral, que a gente sabe que isso não é adequado, porque simplesmente você agir dentro de uma coação, ou você ser bom porque você está sendo coagido, ou você ser correto, ser ético porque você está com medo do inferno, ou com medo das leis, isso não é o ideal. O ideal é que você tenha as leis dentro de você. Ter as leis dentro de si é ser verdadeiramente ético. Você não precisa, né, de mecanismos regulatórios na sua vida, nem de religião, nem de controle social, nem de legislação, porque você tem a ética aqui dentro da sua própria mente. Isso é ser consciente. Então, o que acontece? À noite, né? Para pensar, a noite, que é tão mal vista, que é tão estigmatizada, que é tão vista como uma coisa... Ai, a noite, as trevas... É exatamente a noite, onde a cidade está vazia, onde não tem trânsito. Se você quiser se deslocar à noite, você vai se deslocar com muito maior tranquilidade. Existe menos poluição se você tiver a possibilidade de fazer uma corrida à noite ou andar de bicicleta à noite. Com certeza você
vai respirar um ar muito mais puro, porque não tem muito carro na rua, não tem poluição, as cidades, as lojas estão fechadas, o silêncio. Se você quiser estudar à noite, se você quiser trabalhar à noite, com certeza você vai se concentrar muito melhor. Se você quiser ouvir uma música à noite, quiser pesquisar, fazer pesquisa na internet, à noite é tudo melhor. A noite é silenciosa. À noite, inclusive, acontece muito menos crimes do que durante o dia, porque não tem quase gente na rua, pô, não tem comércio aberto. O ladrão não tem muito o que fazer à noite, né? Claro que também existem crimes à noite, mas estatisticamente falando são bem menos do que durante o dia. Durante o dia que acontece o movimento da vida, os engarrafamentos, os acidentes, né? Os assaltos, toda a dinâmica da vida acontece durante o dia. Inclusive você é torturado durante o dia com o trabalho, essa coisa de ter que enfrentar trânsito para chegar no trabalho. Durante o dia é muito carro na rua, como eu já falei, são lojas abertas, são pessoas, é fluxo de gente o tempo todo. E à noite você não tem isso. Então a noite é maravilhosa. Vamos concordar, para quem gosta de silêncio, para quem gosta de paz. Claro que sempre existem as pessoas que vão querer tirar o sossego das outras à noite. São os funkeiros, né? São esse pessoal de moto aí que sai de moto de madrugada fazendo barulho. Aí são exceções à regra, né? Mas no geral a noite é tranquilidade. Se você tem um local, uma casa, onde você consegue ter uma noite silenciosa, puxa, é muito bom. Então a noite é maravilhosa. Ponto. Tem muitas vantagens em relação ao dia. Porque o dia, cara, sabe o que as pessoas querem que você... Geralmente falam, né? Você tem que dormir bem pra quê? Pra você trabalhar. Eu não sou adepto disso aí, né? Apesar de eu ter que trabalhar, daqui a pouco eu vou ter que ir pro meu trabalho. Porque hoje é dia de estresse, né? E eu só vou ter sossego à noite. Então, as pessoas querem que você durma bem pra você ter saúde, pra você trabalhar. Olha só, não é pra você viver pra você, é pra você trabalhar a princípio, né? Que é o que você mais faz ao longo da sua vida. E aí a gente tenta aqui, né, alertar as pessoas. A gente tenta aqui mostrar que você tem que buscar conforto para a tua vida. Mesmo no seu trabalho. Buscar um trabalho onde você trabalhe menos e ganhe mais. Isso é inteligência, né? Quem trabalha muito é burro de carga. Sabe? Você pode ser eficiente, trabalhar menos, cumprir suas metas e o resto do tempo você tem para se distrair, se divertir ou dormir. Principal, né? Porque eu não vejo mais graça, sinceramente, nesse mundo aqui. Não existe nada nesse mundo aqui que eu não possa fazer no mundo dos sonhos. Com maior tranquilidade, segurança, porque você não morre no sonho, você não se fere no sonho. Entende? Você está num outro estado de consciência, mais relaxado, né? Mesmo que você tenha pesadelo, eu gosto, eu acho divertido ter pesadelo, porque tá tudo no mundo dos sonhos, não é real. E aí, quando você vem para esse mundo aqui, tudo que você faz tem consequências. Tudo que você faz pode te ferir, te machucar. E o que você faz com você e o que você faz com os outros. Tudo aqui tem consequência nesse mundo material. É um mundo ilusório que, no fundo, não é material. Por quê? Porque também acontece aqui. Quando você nasce aqui. Quando você vive, a sua vida inteira você vive aqui. Esse mundo externo é uma ilusão. As pessoas costumam dizer, né? Eu vou morrer, o mundo vai continuar. Mas como é que você sabe se você vai estar morto? Se a sua experiência só foi aqui dentro da mente. Sabe, você não compartilha nada com ninguém na realidade. Você só está você só tá convivendo e tendo experiências com pessoas dentro da sua mente. Você vê a luz das pessoas, né? Você interpreta. Essa luz bate na retina, de cabeça para baixo, né? O cérebro reinterpreta. Vamos deixar bem claro que dentro do cérebro não existe luz, você nunca viu a luz, né? Aqui está tudo lacrado, tudo escuro. Então, você simplesmente vive o tempo inteiro aqui. Até a luz, você nunca teve experiência com a luz. Só aqui dentro da sua mente. Então, você nasce dentro da sua mente e morre dentro da sua mente. Você nem tem garantia de que esse corpo aqui seja real, né? É holográfico, é virtual. Tá só aqui dentro da mente. E aí, por que não viver dentro da mente? Já que até do lado de fora desse mundo aqui dito externo, que a gente acredita tanto nessa materialidade aqui, né? Esse mundo parece tão físico, né? A gente acha que é físico, que é sólido. Só que você não tem diferença quando você está sonhando, quando você está acordado. No sonho também parece tudo muito sólido. Eu acho que você já teve a experiência, eu acho que todo mundo já teve a experiência de estar dentro do sonho e ter certeza que está acordado. Você tem certeza absoluta que está acordado. E aí você acorda, desperta e vê que você estava dormindo.
Então, é muito interessante essa situação. Eu hoje optei por viver no mundo dos sonhos. Então, praticamente, eu durmo muito, de 10 a 12 horas. Aí acordo, né, para fazer a manutenção do meu corpo, para me alimentar, para me hidratar, para também cuidar de algumas coisas que a gente tem que cuidar aqui no mundo físico, porque não tem jeito, a gente tá vivo, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar. Eu, daqui a um ano, né, exatamente daqui a um ano eu vou estar me aposentando, vou estar livre só para dormir. Então eu vou passar o mínimo de tempo nesse mundo aqui dito físico, dito material, que eu não tenho o que fazer aqui, sabe? O quê? Viajar? Viajar para quê? Isso é só acúmulo de memória. Entende? Eu acho que o interessante aqui é você aprender as coisas. Aprender sobre as pessoas, aprender sobre a dinâmica da vida. Aí eu gosto, aí eu curto. Ter esse trabalho aqui no YouTube, passar conhecimento, também absorver o conhecimento de vocês através de comentários, das sugestões de tema, né, que estimulam a gente a trabalhar mais, a produzir esse material. Então, você vê que esse mundo aqui, para mim, é muito restrito. Só me interessa a nível de aprendizado, esse mundo aqui. De diversão, praticamente nada. Até questão sexual, de depender do outro, eu já abandonei isso, né? Isso aí, sexo é uma coisa que você pode simular através da masturbação. Isso aí, você não precisa de pessoas para isso. Em último caso, você pode até se aventurar aí com uma GP, pegar uma garota de programa, mas nem isso, cara. Eu acho que o mais interessante é você se desconectar desse mundo aqui. E aí a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade com sono, têm dificuldade de dormir, algumas pessoas apelam para medicação, isso não é bom, isso vai trazer alterações no seu cérebro, e algumas medicações também causam dependência, e você não vai conseguir mais dormir sem medicação. Então o ideal é que você tenha algumas atitudes antes de dormir, como por exemplo, não ter fortes emoções antes de dormir, não fazer uma atividade física antes de dormir. O ideal é que você esteja relaxado antes de dormir. Já esteja num pré-sono. Os estímulos visuais também, audiovisuais, ficar vendo televisão antes de dormir, ou acessando o celular, tudo isso vai prejudicar o início do sono. Então, para você ter um pré-sono, você tem que comer comidas leves, né? Também não comer coisa pesada que vai te causar um mal-estar, uma dificuldade de dormir. Um pouquinho de álcool é aconselhável antes de dormir, sim, né? Pelo menos aí 1 hora, 2 horas antes de dormir. Tomar uma cachaçinha, tomar um vinho, para quem gosta. Não precisa beber muita quantidade, porque isso vai causar um relaxamento no seu organismo. Inclusive, para quem acredita na medicina, a própria medicina diz que uma dosezinha de álcool, uma dose de vinho por dia, uma taçazinha de 200 ml de vinho, já tá, muito bom. Uma dosinha de cachaça, né, você já vai dormir muito bem. Essas são as dicas para você iniciar um bom sono. E outra coisa, tem que tirar essa ansiedade. Eu não vou conseguir dormir. Cara, deita na cama, começa a pensar na vida, deita na cama, relaxa, tenta pensar em coisas boas, daqui a pouco você está dormindo. Agora, pessoas que têm uma dificuldade crônica de dormir, aí vai ter que procurar um psiquiatra, talvez até uma medicação. Mas é o que eu estou falando, eu não aconselho. Eu acho que tem coisas naturais, como por exemplo, né, maracujá. Maracujá é altamente relaxante. Eu gosto muito de suco de maracujá. Você pode fazer um bom suco de maracujá, beber antes de dormir também. Pesquisar, né, alguma coisa que faça você relaxar, alguma substância natural, alguma erva que faça você, alguma fruta, né, que faça você relaxar antes de dormir. Então, alguma erva, toma cuidado com isso aí, tá? Estou falando coisas lícitas. Estou falando em erva ilícita, não. Então, benefícios do sono. Né? Eu vou falar aqui nos benefícios do sono. Inclusive, um dos benefícios mais atuais, digamos assim, né, do conhecimento da ciência, é a respeito da limpeza do cérebro. Né? Antes, há um tempo atrás, não se sabia disso. Hoje se entende que o cérebro, quando você dorme, ele produz uma espécie de uma faxina. Ele tira as toxinas do seu cérebro. Inclusive, boa noite de sono está relacionado com prevenção de doenças como Alzheimer e Parkinson. Por quê? Essas doenças estão associadas a toxinas cerebrais. Então, se você tem uma boa noite de sono, você previne essas doenças. A redução do estresse também. Quando você dorme, o seu corpo relaxa, você não produz adrenalina, né? E você não produz o hormônio do estresse, que é o cortisol. Porque você está relaxado, seu metabolismo desacelera, seus batimentos cardíacos desaceleram,
e a sua mente relaxa, você entra num outro estado de consciência. Vamos dizer que você esqueça dos problemas, né, do dia a dia, ou seja, você tem um ótimo benefício da redução do estresse. O equilíbrio na alimentação, quando você dorme, né, você acaba, nesse estado de relaxamento, produzindo certos hormônios que inibem a fome durante o dia. A ansiedade por comida, né? Então, a leptina, por exemplo, é um hormônio que reduz essa ansiedade por comida, por carboidrato, né? À noite você produz esse hormônio leptina. Com uma boa noite de sono, sono profundo, e durante o dia você vai ter menos apetite, digamos assim, né? E aí isso previne também que você tenha essa questão da obesidade. A melhora no humor, né? Quando você tem uma boa noite de sono, você também produz hormônios como serotonina, que previnem a depressão, e aí faz com que você acorde com mais ânimo, com mais disposição, com melhor humor. A questão também da memória, olha só, é durante o sono que as coisas que você estudou durante o dia se enraizam. Os conhecimentos que você, né, as informações, os conhecimentos que você absorveu ao longo do dia, eles se enraizam no cérebro de forma de uma longa memória, memória de longa data, exatamente durante o período de sono, onde essas memórias se armazenam. Essas informações se armazenam na forma de memória de longo prazo. Estimula também o raciocínio, né? Quando você tem uma boa noite de sono, você acorda com o cérebro mais atento, mais desperto. Você não comete certos erros, certas distrações que você costuma cometer quando você tem uma péssima noite de sono. Outra coisa é a melhoria no sistema imunológico. Quando você dorme bem, durante a noite, que o seu sistema imunológico se fortalece. Olha só que coisa interessante. Uma boa noite de sono te dá saúde, te dá boa imunidade, te fortalece as defesas do seu organismo. E outra questão também é a pele. Quando você dorme, você estimula a melatonina. É um hormônio que rejuvenesce a sua pele, que deixa a sua pele com uma aparência mais suave, deixa a sua pele mais macia, e aí, à noite, quando você produz melatonina, você estimula o rejuvenescimento celular. Olha só que interessante. Ainda tem um outro benefício, que aí é na parte de rejuvenescimento, mesmo celular, a nível de cromossomos. Já sabemos hoje que o cromossomo ele tem uma coisa chamada telômero, que é a cabeça do cromossomo. Essa cabeça do cromossomo ela é responsável pela estabilidade cromossomial. Na hora que a célula se divide, a tendência é esse cromossomo ir reduzindo. Quanto mais o cromossomo se reduz, que é ali que está a principal informação genética, quanto mais a cabeça do cromossomo reduz, né, que é o telômero, mais ocorrem erros na reprodução celular. E aí você vê que certas células começam a se deteriorar, a não se reproduzir corretamente por causa da redução do telômero. Inclusive, 3 cientistas ganharam em 2009 o prêmio Nobel por essa descoberta, que o envelhecimento celular tem a ver com a redução da cabeça do telômero, a cabeça do cromossomo. E aí o hormônio telomerase é responsável por manter, né, ou por diminuir essa redução da cabeça do cromossomo, que é o telômero. E durante a noite você produz mais telomerase. E aí as pessoas que dormem bem, já foi constatado através de exames, que pessoas que dormem bem, que têm um sono profundo, que dormem bastante, relaxam à noite, produzem mais telomerase. E isso reduz o envelhecimento celular. E se nós somos compostos de células, reduz o nosso envelhecimento de uma forma geral. Então, sono só tem benefícios. Se você dorme mal, isso é caminho para doença. Se você já está doente, isso provavelmente tem relação com o seu sono. Dormir demais também não quer dizer dormir bem. Se você dorme demais, mesmo que você durma muito, mas você não atinge as fases do sono, você tem que atingir um sono profundo, é aquele sono sem sonhos, onde você é até difícil de te acordar, né? Onde você realmente apaga. Isso é importantíssimo. Então, essa questão de dormir bem tem que ser valorizado. Dormir muito não adianta nada. Se você dorme muito e você não consegue atingir as fases do sono, né, até o sono profundo,
você com certeza vai ter problemas. O importante é qualidade, sempre, né? Do que quantidade. E com sono não é diferente. Então eu queria falar um pouco aqui sobre essas vantagens, esses benefícios de dormir muito, de dormir bem. Isso é boa parte da sua saúde. Não adianta nada você fazer atividade física, não adianta nada você se alimentar super bem se você não dormir bem. Isso é extremamente importante, inclusive para poder, né? É o momento do sono onde tudo se processa, onde, como eu falei, a memória, onde os hormônios como serotonina são liberados, os hormônios do estresse são reduzidos, né? Adrenalina, cortisol, tudo isso, uma boa noite de sono vai te prevenir de várias doenças e vai fazer uma limpeza no seu cérebro e vai fazer com que você tenha, ao acordar, né, uma boa disposição, um bom ânimo, um bom humor. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Nos ajude a expandir esse nosso canal para um maior número de pessoas, um maior número de nihilistas, de livres pensadores, de misantropos, de pessoas que querem essa evolução pessoal. Então, fui.